Buenas! Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio aqui na Vento Education. Hoje, na presença ilustre de Nonato Santos. Professor Nonato, mestre Nonato, trabalhou na Bosch durante 36 anos com sistemas diesel e há 40 anos ele treina técnicos pela Bosch e agora pela escola dele, a Escola Professor Nonato Santos, técnicos mestre em diesel, passando parte do conhecimento dele. Então, ele já tem uma aula hoje, atualmente, sobre o sistema CP4, sistema da Maroc, dentro do nosso curso de Volkswagen e Audi, a imersão VAG, né? Os nossos alunos já conhecem Com o mestre. certeza. Tem alguns outros alunos que, inclusive, já soube de pelo menos uma meia dúzia de alunos que foi fazer o seu curso já. Que maravilha, que Isso é maravilha. ótimo. E eu queria trazer ele, como a gente está uma semana aqui no Paraná, né? Hoje é dia 9 de maio, nós estamos numa semana que a gente está recebendo a Autopar, uma feira do nosso setor de reparação automotiva. Eu quis aproveitar essa visita do professor para a gente poder conversar exatamente sobre o sistema CP4 da Maroc, tá, pessoal? Que é um sistema tão polêmico e que, se você tiver a cabeça aberta para ouvir um pouco que esse homem tem para falar, né? Óbvio que você daria para falar o quê? Uma semana sobre esse sistema, né, Muito, muito, professor? sem dúvida nenhuma. Você vai ouvir um pouco que ele tem a falar, você vai conseguir entender um pouco mais sobre o funcionamento e aquela velha máxima que eu sempre coloco para os nossos alunos, né, da imersão Vale. Entenda como funciona, que fica muito mais simples de você compreender o porquê não está funcionando, se é que não está funcionando. Então, nós vamos estar aqui. É um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado. Luciano, muito obrigado. Eu quero, primeiramente, saudar todos vocês que fazem parte dessa comunidade e dizer que nós estamos aqui, é um privilégio poder compartilhar nosso conhecimento, a nossa experiência durante tantos anos, como você muito bem falou. Mas, Luciano, muito obrigado pela oportunidade. Legal. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, chega aquela hora que o editor pede para eu falar. Clica aqui embaixo no like, se inscreve no canal. Eu nunca fiz isso até hoje, a gente está com 80 mil pessoas. Imagina se vocês começarem a fazer isso, compartilhar esses vídeos aí. Pega, você que é mecânico, compartilha no teu grupo lá de mecânicos diesel. Você que é entusiasta e tem um grupo de Amaroks, compartilha também. Ou até no grupo da Hilux, manda lá para falar assim, gente, vem ver o que eles estão falando sobre o sistema da Amarok. Sabe por quê? Porque esse sistema aqui, daqui a pouco a gente vai ter Hilux com sistema. Na verdade, já tem sistemas na Hilux Tem o funcionantes. Iveco dele já trabalha com bomba CP4, né? Principalmente várias aplicações estão vindo. Trator, por exemplo, Valtra, os motores AGCO, né? Na parte agrícola já trabalha com CP4. É A uma Ram trabalhou tecnologia, também um sim, tempo, né? sem dúvida nenhuma. E os sistemas diesel modernos atuais, pessoal, e aí não estão inclusos todas as caminhonetes diesel atuais, eles estão trabalhando com sistemas de altíssima pressão no reio, que é o caso da Amarok desde 2013. Tá? Perfeito, Então, perfeito. a Amarok, desde 2013, ela usa um sistema do tipo CP4 para atender normas de emissões Euro 6, porque ela era uma caminhonete global, mundial, alinhada mundialmente. E esse sistema ele só veio a ficar, vamos dizer assim, tornou-se necessário, de fato, no Brasil com o Procon VL7, pessoal, Sim, que entrou em 2022. Tá? Então, hoje, todas as caminhonetes 22, 23 estão usando sistemas semelhantes. Se não usam a CP4, usam sistemas semelhantes. Então, o conhecimento que o professor Nonato vai compartilhar com a gente aqui agora, ele serve também para outras caminhonetes a diesel. Mestre, eu queria começar antes pois não. perguntando ao senhor sobre a presença do percentual de biodiesel, que hoje, dia 9 de maio, está em 14%. Sim, A gente sabe que existe uma tendência, até por parte do governo, de aumentar esse percentual de com biodiesel, certeza. né? Isso, ambientalmente falando, a gente sabe que é algo positivo, a gente sabe que é Correto. algo que traz uma pegada de carbono menor, né? Um diesel de origem tanto vegetal quanto animal, utilizando restos de gado, né? Restos, os bagaços de origem vegetal também. Perfeito. Mas existem pontos negativos também no uso desse biodiesel. Eu queria que o senhor comentasse isso de uma maneira geral para o pessoal que tem diesel. Quais são esses pontos negativos, mas não apenas isso, porque a live não é para falar mal do biodiesel, tá, Com pessoal? certeza, com Mas certeza. sim, assim, já que a gente tem, e isso é obrigatório, seja S10 ou S500, ter 14% de biodiesel no tanque, e esse percentual pode aumentar, quais são as ações que o pessoal tem que fazer
para poder lidar com esses 14% de biodiesel no tanque? Professor, por favor. Claro, primeiramente é uma realidade, né, onde esse acréscimo que está sendo previsto aí por normas ambientais é válido, sem dúvida nenhuma. Mas em se tratando de sistema de gestão, quais são os cuidados que nós temos que ter? Primeiramente, chamando atenção para um detalhe. O biodiesel, ok? Onde você tem uma associação de diesel mineral e também vegetal, são substâncias que têm ponto de fulgor diferentes. Tem composições diferentes. São colocados aditivos, sem dúvida nenhuma, para melhorar a eficiência de queima. Mas o que cabe a nós, a nível de usuário, também contribuir para essa realidade? Olha, manter o tanque sempre cheio. Não esqueça que um tanque na reserva, a temperatura de retorno de um injetor, por exemplo, como este aqui, olha, de um sistema que trabalha a 12.000 bar de pressão, 12.200 bar de pressão, aí você pode dizer assim, não, Nonato, você falou bobagem, porque a pressão de uma bomba dessa é 1.800, sim, para teste, em bancada de teste, mas em potência essa pressão pode chegar em 2.200 bar de pressão. E isso faz com que a temperatura se eleve muito, Luciano. O diesel Ah, no retorno aqui está o quê? Pelo e menos na saída do bico, uns sim, 400 graus, não? olha, não chega a esses valores, né? Mas a ciência, né, ou seja, o estudo mostra para nós que essa temperatura pode chegar superior a 120 até 140 graus centígrados. É um valor considerável? Sim. Não esqueça que nós estamos falando do volume de retorno dinâmico, aonde nós temos um reio, aonde tem uma alta pressão. Então a temperatura se eleva muito. E esta temperatura chegando num tanque na reserva, essa concentração de calor, você não vai ter volume de diesel, em se tratando de biodiesel, suficiente para dissipar todo esse calor. E automaticamente essa alta temperatura vai degradar, ou seja, vai auxiliar para que haja uma decomposição, porque nós temos substâncias diferentes, né, com uma mistura, digamos assim, homogênea, e a formação de borra, a degradação vai causar muita borra no tanque. Se a gente tem um tanque cheio, volume de diesel maior, esse retorno em alta temperatura dissipa o calor e distribui. Exatamente, Mas Luciano, quando eu tenho um tanque perfeito. com um quarto de diesel, próximo à reserva, obviamente ele vai aquecer esse diesel mais, Sim, e sem isso dúvida acelera a nenhuma. degradação da parte do biodiesel. Com certeza, porque nós sabemos que vai haver uma degradação, vai haver uma separação, ok? E que isso, com certeza, vai impactar em borra, no processo de queima. Nós vamos ter, digamos assim, a queima não completa desse diesel, desse biodiesel, e você vai ter muita carbonização. Agora, em se tratando de filtro de partícula, válvula GR, você vai ter uma carbonização, uma concentração de carvão muito acentuada. E Maior do que se o diesel muito, não muito tivesse biodiesel. maior. Por isso que o cuidado tem que ter sempre. O diesel sempre foi assim pela sua característica. O tanque tem que ser sempre cheio, até por condensação, né? Porque você tem uma massa de ar muito grande, se ele está na reserva, automaticamente você tem uma condensação espontânea, porque quando o veículo começa a se mover, já existe uma dissipação da parede. A condensação não acontece à noite por uma virada de temperatura, não. O veículo ele está trafegando, a corrente de ar cortando o tanque, já há condensação. Dá Então, para alterar essa parte. exatamente, que é a diferença de temperatura, causa essa condensação. E aí a água mais o enxofre, mais todas essas substâncias, a alta temperatura, isso sem dúvida nenhuma causa uma degradação, ou seja, a eficiência do combustível do biodiesel passa a ser comprometida. Professor, a gente ouve muitos relatos de pessoas que estão usando veículos a diesel, seja pesados ou não, né, seja S10 ou não, mas que se esse uso ele se dá de uma maneira muito acelerada, ou seja, o carro está no trecho,
Sim, O caminhão da Nutrition, ele enche o tanque hoje, ele enche o tanque amanhã, ele enche... Ou seja, o diesel não passa mais do que um dia. Esse é o uso saudável de um veículo a diesel. perfeito, perfeito. Qual é o tempo máximo que o senhor considera ideal em diesel com 14% de biodiesel para ficar num tanque de combustível, considerando um tanque cheio? Porque vazio a gente já entendeu que vai ser ainda pior. Sem dúvida nenhuma, sem O dúvida senhor nenhuma. diria que uma semana é um tempo assim razoável Eu máximo para o tanque ficar cheio? Veja, a degradação, seja a formação de fungos e bactérias através de um diesel, nos percentuais que nós temos hoje de biodiesel acrescentado, está em torno de 2 meses Pois de é. estagnação, né, claro. Mas, se nós aumentarmos este volume, ou seja, essa mistura, essa proporção, essa concentração, esta formação de fungos e bactérias, esse processo de degradação, ele ocorre muito mais cedo, ou seja, um mês, uma Podemos semana considerar que depois. estamos com 14%. Se for para 30%, nós vamos diminuir pela metade do Não, tempo. com certeza, com certeza. E aí o que que acontece com relação a isto? Acontece que, você vai ter a qualidade do diesel, a sua densidade, a sua viscosidade, o seu ponto de fulgor dele vai totalmente alterar. E aí isso vai trazer consequências, sem dúvida nenhuma, ao sistema de gestão. E a gente tem que lembrar que isso se dá desde o momento da mistura do biodiesel. Não é no momento que você Perfeito. abasteceu a caminhonete. Exatamente, Ou seja, exatamente. aí nesse caso, qual que é a opinião do senhor? Tá? Eu não quero induzi-lo a nada. Qual a opinião do senhor sobre os estabilizadores e bactericidas? Porque a gente sabe que tem montadoras que indicam o uso expresso deles, Perfeito. inclusive a Amarok é um deles, né? Sim, sim. E não, a gente começa a entender que não tem a ver apenas com os tipos de sistema CP4 ou temperatura e Sim, pressão sim. de reio, mas Claro, também sem com dúvida. toda essa condição do biodiesel, Perfeito, perfeito. né? Qual que é a opinião do senhor sobre esse uso de estabilizador do bactericida para o diesel? Olha, ele vem, ser muito eficiente, por isso que desde que você utilize um produto que seja indicado pelo fabricante, porque ele já fez a sua seu teste, as suas amostras, e ele pode garantir aquele produto, ou seja, não é simplesmente aleatoriamente, foi indicado pelo fabricante. Perfeito, Então isso é importante, porque isso vai, sem dúvida nenhuma, neutralizar e preservar a qualidade do diesel. perfeito. Porque a gente ouve também, falando um pouco é importante, assim, a gente não quer polemizar, tá, pessoal? Mas é importante a gente falar das lendas urbanas. E houve relatos até positivos, só que não há embasamento técnico e estudo sobre isso. A gente ouve relatos de pessoas que estão colocando óleo dois tempos no tanque de diesel, né? Um pouco enfim, eu coloco Querosene, querosene no tanque de diesel. outros tipos de Ah, aditivos. porque a bomba CP4, a gente vai falar sobre ela, pessoal. Ela tem um problema de limalha. E as pessoas relacionam isso com a falta de lubricidade do diesel S10. E, em teoria, uma certa parte elas não estão erradas. Ah, o diesel Exato, S10 não está tem errado. uma Sem lubricidade dúvida. menor. Menor, Mas sem vocês vão dúvida entender nenhuma. que o que realmente gera esse desgaste não é só a falta de lubricidade. A bomba está pronta para usar S10, né? Então vamos falar Sim, sobre isso. Esse uso dessas lendas urbanas de 2 litros de óleo de mamona, 2 litros de óleo dois tempos, 2 litros, enfim, do que quer que seja no tanque de diesel, eles trazem, na verdade, resultado algum, sem dúvida na minha nenhuma. opinião. Né? Sem Eu não dúvida. tenho um estudo para falar sobre isso. E como é que vai ser, por exemplo, isso pode, a longo prazo, trazer que tipo de dano para sistema de bico injetor e pompa, na sua opinião? Olha, Porque o principalmente senhor está acostumado a fazer reparo nesse tipo de unidade injetor, sim, com né? certeza. Inclusive, para quem não sabe, pessoal, quem precisar, o professor tem um laboratório completo, onde ele testa e valida funcionamento de unidades injetoras, bombas injetoras, tudo baseado na experiência dele de 40 anos de Bosch. Tá? Sim, 36 anos, né, professor? 36 anos de Bosch. 36. Então, 36 assim, anos. o que ele fala é porque ele vê no campo o que está realmente acontecendo com as unidades. Por favor, professor, o que isso traria a Hum. longo prazo? Vai ter queimando um óleo dois tempos, estou queimando um querosene, É, óleo de mamona, enfim. então vamos lá. Se você está utilizando qualquer produto que venha mudar a densidade
ou alterar a densidade do diesel, nós não podemos esquecer que entre pistão, ou seja, como nós estamos vendo aqui, ó, cabeçote e pistão, existe uma folga de 2 milésimos, com uma pressão de injeção aí de 1.800, 2.000 bar de pressão. Ora, se eu aumento a qualidade, ou seja, a densidade, a viscosidade, porque você está imaginando assim, ora, você tem um óleo mais consistente. Então, neste caso, você tem uma situação aonde esse óleo ele não vai ter a lubricidade suficiente para poder chegar e reduzir o atrito. E, consequentemente, aquilo que você está imaginando. E um outro fator muito importante, porque nós estamos falando aqui, porque a pessoa coloca o aditivo ou um determinado produto para tentar conseguir melhor eficiência de lubrificação. Neste caso, complica muito mais ainda. Por quê? Porque como a folga é muito pequena, você não tem o óleo, não tem um acesso eficiente para a lubrificação, chegar naquele ponto específico de lubrificação. Então, o que vai acontecer? Além disso, a queima desse produto vai criar muita borra, muita carbonização, muito material particulado. E a eficiência térmica da queima vai ser comprometida. Então, você está imaginando que está fazendo um bom negócio, você está comprometendo. Não esqueça que a alta temperatura no tanque, lembra-se daquele detalhe que nós comentamos, Luciano, a respeito da alta temperatura do diesel no tanque, ele vai tirar também a película que impermeabiliza que o diesel não se encharque. Quantas vezes? Fala aí para nós aí, comente com seus colegas aí. Quantas vezes você já tirou um filtro de combustível diesel, não importa a aplicação, que ele está limpo, não tem presença de sujeira nenhuma, mas ele está pesado. Por que ele está pesado? Porque a alta temperatura do diesel tirou o produto impermeabilizante, Luciano, e aí o papel ele encharca, encharcando ele fecha as porosidades de 5 microns, e aí não deixa passar satura, e aí deixa de ter alimentação. Deixa de ter alimentação, compromete a lubrificação, compromete todo o sistema. Legal que você comentou, até traduzindo até para quem não é mecânico, é como se você pegasse o teu motor hoje que trabalha com 0,20 e colocasse ele para trabalhar com 20,50, pessoal. Pegar um óleo de baixíssima viscosidade e colocar um óleo de viscosidade super alta. Então, essa folga aqui, ó, que o mestre estava falando, aqui a gente tem um cabeçote e um pistão, tá? Um pistão que trabalha aqui pressionando o diesel, ok? Vai pressionar o diesel Aqui está o pistão. contra essa mola, né? Aqui está o pistão, Perfeito. ok? E a mola que faz o movimento, então a folga entre esse pistão e o cilindro é de 2 milésimos. O cilindro tá aqui. O cilindro está aqui e a folga está aqui, ó, ok? Então vejam, precisa ser lubrificada. Perfeito. Então é isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque você não vai ter a eficiência. E o exemplo que você deu, Luciano, foi fantástico. Né? Você colocou um óleo de viscosidade diferente para uma aplicação que você só vai comprometer a lubrificação. Mestre, eu não sei se eu comentei sobre esse caso contigo. É até bom porque aí a gente pega a tua opinião Pois não? de maneira assim bem espontânea. Um seguidor nosso, ele era engenheiro de frota e cuidava Sim, da frota de uma concessionária de rodovias, ok? O relato dele é o seguinte: eles compravam, eu não me lembro agora exatamente o número, tem até um vídeo aí que me trouxe essas informações, mas era coisa assim, não era uma ou duas, eram dezenas, 20, 30 unidades de Amarok a cada 6 meses, tá? Era uma concessionária de rodovias de Minas Gerais e eles tinham na frota, sei lá, 200 caminhonetes. Então, a cada 6 meses, eles aposentavam 30 caminhonetes e colocavam 30 novas, ou 50, ou coisa parecida. perfeito. Essas caminhonetes, como é que elas trabalhavam? 3 turnos, 3 motoristas, 24 horas por dia rodando na rodovia. Sim, A sim, caminhonete parava uma vez por dia para abastecer, rodava em média 1.000 quilômetros por por dia, dia. tá? E aí, o que a gente tem de conclusão sobre isso? A manutenção nas caminhonetes, isso é até legal comentar com eles, a minha parte mecânica motor, né? Ela era feita uma vez por mês, pessoal.
A cada 30 mil quilômetros fazia-se a troca de óleo do motor. Não havia um problema nisso, porque o uso daquele lubrificante, se a gente colocar em horas, ele era o uso ideal. A caminhonete Perfeito, andava sempre em velocidade de cruzeiro, 80 km por hora, 100 km por hora, ou coisa parecida, estava sempre na rodovia rodando, né? perfeito. A caminhonete nunca desligava, a não ser na hora do abastecimento, porque Sim, ela tinha uma sim, série de sim. acessórios, de reflexos. Trocava-se o óleo, o óleo do motor e o filtro diesel e o filtro de ar, e não todas as trocas trocavam esse filtro de ar, porque era um uso estrada. Sim. Então, assim, É. só que a grande surpresa é que essas caminhonetes rodavam 1,5 milhão de quilômetros, tá? Então elas rodavam ali por 3 anos, 4 anos, até serem desativadas. Sim, Ele contou até que depois ele fazia só pela telemetria, um GPS que tinha no painel, porque ela parava nos 999 mil quilômetros. E que essas caminhonetes rodavam 1,5 milhão de quilômetros, professor, sem nenhuma modificação mecânica, tá? Raras vezes ele teve problemas mecânicos mesmo, a não ser em acidentes, foram radiadores, esse tipo de coisa que é normal, sim, claro. né? Raras vezes ele teve problemas mecânicos, e que eles usavam S500 em caminhonetes CP4. E aí vem o meu raciocínio, que assim, bom, por que essa caminhonete não tinha problemas no S500? Ela estava sempre em velocidade de cruzeiro. Temperatura de escape Uhum. sempre alta. O DPF dava conta de Sim, queimar sim, o excesso, com certeza. né? A caminhonete nem estava poluindo mais nesse momento, porque o Sim. DPF estava aqui nessa carbonização. Qual que é a opinião do senhor? Porque assim, o pessoal pergunta muito sobre usar S500, baseado também, de novo, no fato de que o S500 lubrifica melhor a bomba, né? E o senhor estava falando um ponto antes, quando a gente estava falando sobre reprogramação de potência, sobre índice de cetano, que é muito interessante. Eu queria que o senhor desse a sua opinião para o senhor, e a opinião do senhor sobre o uso dessas caminhonetes. 1,5 milhão de quilômetros, S500, nenhum problema mecânico, Ok. nenhum problema de bomba e bico. Luciano, é interessante o que eu vou falar, porque todos vão associar, inclusive parece-me que o engenheiro responsável pela essa frota, ele também criou esse conceito de que ele conseguiu 1 milhão de quilômetros por conta do combustível que ele estava usando. Ok, vamos considerar que isso seja a verdade, mas ela não é a verdade plena, Perfeito. ok? Ele com o S10 ele teria conseguido também. Aonde é que Apenas porque está? não tinha disponível, talvez, Exata, então ok, rodasse com ok, três. ok, ele teria. Por quê? Qual é o grande fator? Como é que você explica, então, Nonato? Porque ele usava o S500 e tinha 1 milhão de quilômetros. E talvez, supostamente, fica assim, entre parênteses, né? Se ele usasse o S50, o S10, desculpe, perdão, ele não teria a mesma performance. Mas vamos explicar um detalhe. Quando você está num perímetro urbano, aonde você acelera e desacelera, você enriquece muito a mistura. Então você tem e esse enriquecimento sempre vai ter uma sobra de diesel que não vai conseguir queimar em sua totalidade. Ora, o que que isso representa? Todo diesel que não queima na câmara de combustão, Luciano, vira carvão no sistema. E vai São parar no DPF. particulados, vai parar no DPF, vai parar lá na válvula GR, perfeito? Perfeito. Vai carbonizar lá, perfeito. Então, o resultado maior, se nós formos avaliar e fizéssemos uma prova, ele estava trocando o filtro no período certo, pelo regime de trabalho que ele tinha, porque o regime de trabalho dele não era severo. Apesar da caminhonete virar dia e noite, mas ele está numa via pavimentada, em velocidade constante, aonde automaticamente, se o filtro de partícula viesse a saturar e o sensor diferencial de pressão indicasse, ele já está em velocidade de cruzeiro, aonde a Já vai para a regeneração rede. espontânea já acontece Perfeito. É o que automaticamente. eu sempre pensei. Ele não Tá? teve problema de E DPF porque ele nunca, ele nunca, porque, ele nunca entupiu o DPF. O exato. DPF sempre trabalhou leve. Agora imagine uma caminhonete num perímetro urbano onde você acelera, desacelera, freia, tá? Ou seja, esse enriquecimento não tem como, ele vai acontecer. E o pior, né, doutor, professor? É,
no uso urbano, a gente acelera, desacelera, sobrecarrega o DPF e desliga a caminhonete e não completa um ciclo quente de Sim, escapamento para terminar exa essa queima. positivo, porque veja, automaticamente esse diesel que não queimou, que virou particulado, em uma situação mais urbana, então por isso que você que tem uma caminhonete, não importa que seja, estamos tratando aqui de Amarok, né, mas isso se aplica para qualquer aplicação. Você pelo menos uma vez na semana você tem que pegar, você tem filtro de partícula, você tem que pegar e colocar um regime de cruzeiro, ou seja, 100 quilômetros por hora, pelo menos 20 minutos, para dar tempo do módulo processar e fazer a regeneração espontânea. Por quê? Porque você está no período urbano, no corre-corre do dia a dia. Então, vai parar a caminhonete, o que ele fazia? Ele completava sempre o tanque. Ora, se ele completa o tanque, e se você está em regime de cruzeiro, ou seja, numa rodovia, numa velocidade, você tem uma aeração muito boa, você tem uma dissipação de calor do diesel, o diesel se mantém a uma temperatura ideal, mantendo a sua lubricidade, a sua viscosidade. Então, são N fatores, né? Que com certeza o seu colega ele deve ter atribuído ao combustível, Sim. né? E não todo esse fator que nós acabamos de explicar. Até por um fator assim, professor, a gente sabe que o uso da caminhonete era ideal, não era severo, estava se trabalhando sempre em temperatura ideal de trabalho. Não me surpreende os motores atingirem 1,5 milhão de quilômetros nesse uso, Com certeza. porque a gente sabe que uso em cidade, média horária 12, 15 quilômetros por hora, uso em estrada, média horária 80 quilômetros por hora, ou seja, a caminhonete de 400 mil de estrada, ela é equivalente a uma caminhonete de 80 mil de cidade, 100 mil de cidade, em relação a tempo de uso, né? Mas uma das coisas que ainda me chama atenção é o fato que aí a gente vai entrar no problema mais temido da Amarok, que é bique bomba, né? Sim. É o fato dessas caminhonetes nunca terem tido problema de bique bomba. Só que, complementando, eu quero ouvir a opinião do senhor, já dessa conversa toda que a gente teve, conhecimentos que o senhor já me ensinou, a gente percebe um uso muito positivo dessa caminhonete, porque ela está sempre com diesel novo, utilizando esse diesel em um dia e meio no máximo, né? Ela está sempre com filtro de diesel novo a cada 30 mil quilômetros, porque Perfeito. trocava todo mês. Então, independente de ser o S500 ou o S10, e ainda, ah, quero ver a opinião do senhor, do S500 a gente sabe que a lubricidade é maior. Então, tudo isso contribuía para essa caminhonete nunca ter problema de pique bomba. Não tinha ar, não tinha aeração, não tinha separação de água, não tinha é, envelhecimento de diesel no tanque. Perfeito. Luciano, tem um fator ainda mais importante. Quando você está utilizando um veículo como este, sempre em regime de potência, você está trabalhando com a mais alta pressão de injeção. Você está tendo uma atomização, uma fragmentação do diesel muito mais eficiente. Significa dizer que você está otimizando o processo de queima. O diesel altamente fragmentado, ele tem que sair do estado líquido para o estado gasoso. E se a alta pressão está trabalhando, automaticamente a mistura ar-combustível, a estequiometria do motor é mantida. Ou seja, você tem uma condição ideal da massa de ar, você tem o volume de injeção em potência reduzido. Né? Então, olha, você está trabalhando com uma melhor atomização, você está trabalhando com um volume de injeção reduzido, porque você está em regime de potência, e você está trabalhando com uma pressão de injeção que favorece que seja queima. Agora, você poderia perguntar, e você que está aí faria com certeza a seguinte pergunta nesse momento, Luciano. Com certeza eles iriam perguntar assim: olha, e o S500, qual é a propriedade que ele tem? Olha, ele tem 500 partículas por milhões, ppm, 500 ppm, de enxofre, ok? E nós sabemos que o enxofre é um agente em que é responsável pela lubricidade do diesel, ok? Porém, se você tem muito enxofre, você tem presença de água, você tem uma oxidação muito grande. O ponto de fulgor, ou seja, o índice de cetano do S500 é 42, enquanto que do S10 é 48.
Ou seja, o S10 ele é muito mais volátil, ele é muito mais eficiente no processo de queima, mesmo tendo uma quantidade de enxofre bem menor. Mas eles têm aditivo suficiente para manter a coesão. O que é a coesão? É a capacidade no caso diesel, tem de manter unidas suas moléculas em presença de uma alta pressão e esforço. Isso garante uma lubricidade muito mais eficiente. Então, isso é colocado com aditivos também que o fabricante coloca, seja a Petrobras, o órgão que produz isso aí. Agora, o S500 ele tem uma queima mais lenta. Por que essa pessoa que usou o S500, é claro que o sistema ele se ajusta, ele, ele não sentiu tanta mudança, porque o regime de trabalho dele é muito mais potência. E quando você trabalha com né, basicamente o S500, até 2012, Uhum. né, as pressões de injeção chegavam aí a 1.400 bar de pressão. Agora nós estamos trabalhando numa aplicação que pode chegar a 12.000 bar de pressão. Então, ele acaba sendo eficiente no seu processo de queima, porque ele está sendo aplicado em Uma pressão uma muito pressão maior. muito maior, e aí ele consegue se fragmentar e ter uma eficiência térmica muito melhor. Então, não se deve Melhor quando comparado aos sistemas melhor antigos. comparado aos sistemas antigos, tá? Por exemplo, se eu coloco um S10 numa aplicação que usa S500 até dezembro de 2012, né? Que a partir de janeiro de 2013 as coisas começam a mudar, né? Sim. Então, o que que acontece? Eu tenho que ter a preocupação, por exemplo, de mudar o ponto da bomba. Eu Porque tenho que a queima do S10 vai ser é muito mais muito rápido. mais rápido, o processo de queima é muito mais rápido, senão vai dar pré-detonação, né? Ok? Então, para a gente fechar essa linha de raciocínio dentro dessa aplicação S500 e foi eficiente, chegou a 1.000 quilômetros, ok. Por isso que quando você vai avaliar um injetor, Luciano, quando você remove o injetor diesel, é que nem vela de ignição. Você, pela formação de carvão aqui, pela coloração, eu sei se a mistura está pobre, se a mistura está rica, se tem presença de óleo lubrificante. E essa avaliação nós já fazemos nas velas Uma de vela de ignição. ignição no ciclo outro. Não se nota. Então, aqui também é assim. Então, quando eu chego o injetor para que eu avalie, automaticamente eu vejo aqui tem uma crosta negra, grossa, espessa, aonde eu percebo que tem uma crosta. Ora, essa crosta aqui, ela está tirando a dissipação de calor, porque no cruzamento de válvula, um ar fresco tem que entrar aqui e derrubar essa temperatura de 1.200 graus centígrados. É por isso que muitas das vezes estufa a ponta do bico. Por quê? Porque essa crosta de carvão, quanto mais crosta grossa de carvão eu tenho aqui escura, maior vai ser o braseiro acumulado, maior vai ser a concentração de calor na ponta. Aí você tem dilatação de furo, aí você tem É onde a deformação, gente começa a pegar o débito do bico errado. errado, ou a carbonização obstrui o orifício, ou ele dilatou, aí as consequências dependem da característica construtiva. Agora, se eu pego uma ponteira que ela está cinza claro, uma camada muito leve, discreta, queima perfeita, ou seja, eficiente. Eu sei que aquele cilindro teve uma queima eficiente. Então, pessoal, a partir de hoje, se atente para esse detalhe, quando você retirar, remover de uma determinada aplicação que você esteja removendo injetores, já dê uma olhada. Há situações, por exemplo, que a arruela não está vedando direito, e aí dá fuga de chama, e aí aqui passa como se fosse um maçarico querendo degolar. Então, isso daí tudo são análises que devem ser feitas justamente para você ver a performance de como está o processo de queima. É gostoso de ouvir ele falar, pessoal. É muito bom mesmo. Então, mestre, sobre bomba da Amarok.
né? Todo mundo está assistindo aí, nós temos entusiastas e mecânicos, pessoas que podem ser até alunos do senhor, alunos da imersão Vale, né? Ou até entusiastas que têm Amarok e querem entender como cuidar melhor. A gente já falou sobre o porquê o diesel envelhece, já falamos sobre o uso do estabilizador, que no caso da Amarok, pessoal, é, é recomendado via fábrica, tá? O uso de um estabilizador com bactericida, ok? Perfeito. Ah, nós já falamos, inclusive, sobre os GS500 e S10, mas o que todo mundo quer entender é aquele prejuízo que na 4 cilindros fica entre 20 a 25 mil reais, que na V6 pode chegar a 50 mil reais. Por quê, pessoal? Quando a gente tem o defeito do rotor, né, do came da bomba de CP4, ela soltar-lhe malhas e aí atacar todo o sistema de diesel, tudo isso aqui que vocês estão vendo na mesa é um sistema diesel de uma 4 cilindros que foi trocado. 4 injetores, uma bomba CP4, um rail, a válvula moduladora de pressão, né? A válvula proporcional, um sensor de pressão do rail, tá? O rail se troca também, porque essas malhas vão atacar lá dentro, vai ser atacado também por... já cheguei a pegar rail que me parece que uma cavitação estava acontecendo dentro do próprio rail, Sim, professor. E aí você não consegue garantir que esse rio não vai soltar outras malhas e levar a perder mais uma unidade injetora de 2, 3 mil reais, entendeu? com certeza. E o pessoal tem medo. Tem medo da Maroc porque, olha, pô, se eu comprar uma caminhonete de 100 mil reais e tiver que gastar 20 mil no sistema de injeção, ninguém aqui está falando que é barato, tá, gente? Nós estamos aqui para poder trazer informação para vocês, inclusive, entenderem quais cuidados vocês têm que ter e entender que assim esse risco hoje existe em praticamente qualquer caminhonete diesel, Sim, porque o Procon VL7 trouxe uma necessidade, conforme o professor estava falando, de um sistema que trabalhe com 2.000 bar de pressão, e o governo e as pressões ambientais trouxeram uma situação onde a gente usa 14% de biodiesel, isso pode aumentar. Ah, eu queria que o senhor explicasse aqui o fenômeno que envolve cavitação, envolve uma compressão de ar pelo pistão, envolve O pessoal fala muito sobre virar o pistãozinho, mas que a gente já sabe que isso na verdade é uma consequência, sim, com certeza. né? E é um acelerador da causa, Sim, com mas não é a certeza. causa em si, né? E o que, na sua opinião, as pessoas devem fazer para poderem possuir, poderem ficar tranquilas e fazer a manutenção correta em relação ao sistema CP4, seja em Amarok 4 cilindros ou 6, ou em outros sistemas de diesel moderno. Muito interessante a sua colocação, Ian. O, o ponto que você chamou a atenção e ressaltou muito bem, Luciano, com relação à aplicação. Existe, sem dúvida nenhuma, um conceito que eu considero, tecnicamente falando, muito errado com relação a problemas que acontecem na bomba. O pessoal chama até, colocam nomes, né? Usam pseudônimos para poder denegrir a imagem do produto, porque dá muito problema. Não, não é assim. O produto ele foi projetado com excelência, tá? Cabe a nós também fazermos a nossa parte. Por exemplo, chamar a atenção para um detalhe. Nós sabemos que é o diesel que vai lubrificar a bomba. Ponto. Sabemos que essa aplicação tem uma bomba elétrica. Sabemos que a bomba elétrica tem uma capacidade volumétrica e tem uma capacidade de gerar pressão. A pressão de uma bomba aplicada, por exemplo, numa Amarok, pressão máxima é de 8 bar de pressão. É claro que o sistema não vai trabalhar com 8 bar de pressão. Isso é o que a bomba tem disponível para mandar. Porém, Luciano, tem um fator interessante. Nenhum elemento de bomba, independente de ser uma CP4, foi projetado para succionar diesel do tanque. Perfeito. O elemento de uma bomba de alta pressão, ele não succiona diesel, ele não foi projetado. O curso dele, a altura do ressalto, o volume, ele foi projetado para bombear diesel para o reio, recalcar no reio e gerar a pressão, através da sua capacidade volumétrica. Por isso que a válvula MPROP e a válvula DRV têm essa função. Essas duas válvulas já têm essa função.
Qual é a função? Essa aqui controla o diesel que entra através de um sinal PWM, porque o módulo vai ficar, é ele o módulo que tem a capacidade, Luciano, de ajustar essa pressão do reio para cada regime de trabalho do motor, que já Perfeito. está pré-determinado no mapa, ok? Então, ah, de marcha lenta até 1.800 bar de pressão, esta válvula aqui faz o controle, enquanto que esta aqui, que é normalmente aberta, se posiciona com uma determinada vazão, mas quem controla a entrada de marcha lenta, aproximadamente a 1.800 rotações, é essa válvula. Porém, quando essa rotação aumenta, ok? Essa se posiciona numa abertura e esta aqui passa a fazer o controle da alta pressão nessa faixa. Ora, mas por que você está falando nisso, Nonato? Por quê? Se eu tenho uma deficiência de alimentação na linha de baixa, por exemplo, esta válvula aqui, ó, esta válvula aqui é a válvula reguladora de pressão de alimentação deste elemento. Então, qual é essa pressão? 4,5, 5 bar de pressão. Se nós temos, por exemplo, um filtro saturado, nós já vimos que o filtro ele pode ser saturado, Luciano, ou por impurezas, ou por uma alta temperatura do diesel acima de 55 graus centígrados, Que vai ele já separar. começa a degradar a película impermeabilizante do filtro. Ele começa a destruir. Você come E todas as aí, pessoas realmente. exato, e aí o papel que ele, com 5 micros de porosidade, ele começa a encharcar. E quando ele encharca, ele faz uma saturação. Ele não permite agora que a sua área seja toda utilizada para a passagem do diesel fazendo a sua função de filtro. Perfeito. Nós vamos ter uma deficiência de alimentação. Ok. O módulo, a pressão do reio vai acusar menor, o módulo vai trabalhar nas duas válvulas para poder ajustar essa pressão. Isso acontece numa aceleração rápida, ok? Seja um câmbio automático, seja um câmbio manual, aonde o giro do motor ele vai sair de um regime para outro regime. No caso, na primeira marcha, segunda marcha, assim por diante. E toda vez que essa saturação acontece, foi saturado, aí falta diesel, ok? A troca de diesel para manter a temperatura dentro da bomba e a lubrificação é comprometida, Luciano. E aí você começa. Não estamos falando de bolhas de ar, por enquanto, estamos falando de Certo? temperatura. Sim. E aí o que, que acontece? O atrito ele não é eficiente, gera calor, por isso que você vai pegar o ressalto do eixo azulado. Então, Às se vezes não você. está nem, não tá nem Não, faltando não, não, metade. ainda não Já está perdeu o azulado. material, ele está no processo. Ainda não soltou o material, ele está no processo. Mas isso daí é uma degradação. Isso daí é um caminhar. Ok? O próximo vai ser naquela área onde está azulado, vai perder cementação, vai perder resistência mecânica. E aí vai soltar partículas metálicas. Então vejam que as partículas metálicas que se desprendem de um ressalto ou de um rolete, né, ou desgasta o elemento da bomba, já aconteceu pelo um filtro saturado, mas nós não estamos falando de diesel contaminado por impurezas. Eu não estou falando de diesel de má qualidade, eu estou falando que essa bomba vai se autodestruir com diesel de boa qualidade se esses cuidados não forem tomados. Manter o tanque cheio, A temperatura do diesel ser mais para que, baixa. exatamente, para que a dissipação de calor, para que a densidade dele, a viscosidade dele seja íntegra, seja preservada. E, desculpa cortar o senhor, mas eu acho muito legal traduzir isso de uma maneira que o pessoal entenda, porque algumas pessoas vão estar assistindo e sempre vem os comentários do YouTube, isso é normal, né? Cada um está falando sua interpretação, mas eu gosto de já me antecipar isso. As pessoas vão falar, então a caminhonete foi mal projetada,
Porque se o filtro não pode suportar essa temperatura, se a caminhonete não pode suportar o uso na reserva, por que que existe a reserva, por que... Eu vou falar para vocês. Tudo isso está no manual. Sim, Porque está lá no manual que se o uso da caminhonete é severo, ela deveria ter o troca do filtro do diesel na em uma metade do quilometragem. tempo. Exatamente. Então, tudo isso são fatores que fazem com que a bomba ela é uma vítima. Ela não desprendeu material porque simplesmente no decorrer do seu trabalho ela diz assim: estou cansado de trabalhar, não quero mais, eu vou me autodestruir. Não é assim. A É, coisa não acontece assim. é aquilo, né, professor? A gente precisava de uma bomba, de um sistema que atingisse os 2.000 bar de emissão. É uma carga grande. Esse é o sistema ideal. Se eu lubrifico essa bomba com outro óleo, com óleo lubrificante do motor, eu teria contaminação no diesel que está descendo pelo mar. Sim, exatamente. Se eu projeto a bomba de uma maneira que se tivesse cavidades separadas, a bomba custaria o dobro do preço. Sim, com certeza. Né? Então, é, são, são, são tantas variáveis que volta num ponto que a gente fala assim, é a manutenção preventiva, e preventiva aplicada até na preditiva. Com certeza. Entendeu? Até no, eu uso a caminhonete só na cidade. Sim, O meu diesel fica um mês no tanque, 2 semanas no tanque. Eu não usei até hoje o estabilizador, ou estava usando, mas usei até a reserva. Eu não troquei esse filtro de diesel a cada 10, 20 mil quilômetros no máximo, né? Porque não é possível que a gente tenha tantos casos usando a caminhonete de uma maneira não severa e ela durando por tanto tempo. exatamente. Isso são as evidências que garantem que o produto foi muito bem projetado. Agora, vamos chegar num ponto crucial Perfeito, vamos lá. para a gente chegar onde nós queremos. O que, que acontece? Nós sabemos que o ressalto do eixo ele é duplo, ele está aqui dentro e esse tucho aqui, ele trabalha com o rolete paralelo, ou seja, alinhado, vamos falar assim, ó, e tem uma inclinação. E se tem uma inclinação e há uma força de mola aqui, olha, e mais a hidráulica, automaticamente esses componentes, tanto a hidráulica como a força de mola, garante que o rolete vai estar sempre alinhado devido ao esforço mecânico. Ele sempre vai estar em contato Sempre, e essa sempre, força vai estar sempre, sempre sendo sempre. aplicada. Desde do início da elevação do ressalto até o ponto mais alto. Porque a mola vai fazer com que esse tucho de roletes acompanhe o desenho do ressalto. Essa é a função da mola. Perfeito. Ok? Mas tem um outro fator que aqui vai, se nós temos um diesel oxigenado demasiado, ou seja, na reserva, onde o cidadão freia em regiões urbanas, o diesel banha. Ora, se você pega um vidro de shampoo que você deixou lá no seu banheiro, por uma situação prática, e você chegou à noite e vai tomar banho, ele está pela metade, o ar está em cima e o produto está embaixo. Se você sacudir ali, o que, que vai acontecer? Vai se tornar mais comum. As microbolhas de ar vão ocupar o espaço. Perfeito. E aí o que, que acontece? Só que as microbolhas de ar aqui, elas vão ser comprimidas quando esse elemento subir. E agora eu não tenho mais uma condição somente hidráulica, eu tenho uma condição hidropneumática. Quando pela rota, a uma determinada rotação na potência, quando o ressalto passar embaixo desse tucho, ele vai jogar, e a hidráulica que junto com a mola que tinha que manter esse contato, agora eu tenho bolhas de ar que quando se juntam, ocupam um espaço. E aí esse colchão pneumático faz com que, pela rotação, o tucho seja jogado acima da altura e ele perde o contato com o ressalto. Ela não tem o mesmo É, resistência ao. ou seja, a hidráulica junto com a mola deixam de ter essa eficiência, garantindo que o rolete acompanhe o desenho do ressalto. Então eu vou ter microsaltos desse rolete E batendo. esse golpe pinica, primeiro que o rolete vai virar. Quando É aí que o rolete. o rolete vira,
Na hora que o rolete virar, ficar transversal ao ressalto, a área diminui, Fica muito mais a pronto de. pressão de 2.000 bar de pressão em cima de uma área muito grande. Essa lubrificação, o rolete não desliza para diminuir o atrito, e aí você tem a autodestruição. Agora eu lhe pergunto, E esse Luciano, só ponto de para fechar. contato de alta pressão ainda vai gerar cavitação aqui Não, ele começa a golpear, além do atrito, ele perde material. Tem casos que ele vira transversalmente, que cria uma ranhura no ressalto. Perfeito. Agora, isso acontece quando? Quando você vai colocar a bomba e não faz a sangria, por exemplo. Eu perco a bomba ao colocar. Eu posso perder essa bomba na bancada de teste. Se não preencher ela de diesel. Por quê? Porque você não pode ter presença de bolhas de ar aqui. Ah, mas essas bolhas de ar, Luciano, desculpe interromper você, ela não vai lá para o reio? Lá não tem uma pressão? As microbolhas de ar são corpos estranhos ao diesel. Ora, pela dinâmica do fluido, essas microbolhas de ar elas começam a golpear a parede do reio, querendo se livrar da ação da compressão. E cada molinha de oxigênio que golpeia cavita o reio. As pessoas É aí que a imaginam gente que é pega. partícula. Por isso que quando eu desmonto um injetor desse, que eu vou fazer a avaliação, pela profundidade das ranhuras que eu vou encontrar aqui devido a essas partículas, eu sei qual é a origem delas. Se é rei Eu ou se sei é bom. se é partículas metálicas que está vindo da bomba, eu sei se é presença de água no diesel, eu sei se é micropartículas abrasivas calcárias que se desprendem do solo, poeira, porque quanto mais o tanque está na reserva, maior é o espaço vazio para a poeira invadir. Perfeito. Então, e as micropartículas abrasivas do reio, elas são ranhuras bem, elas vão passar, porque aqui tem um campo magnético quando é alimentado. Então já tem uma força de atração que concentra todas essas micropartículas abrasivas metálicas ficarem na válvula. Elas não descem. Não, aí ele desce para cá, pega aqui, destrói a ponteira, destrói também. E a primeira coisa que nós temos é perda de estanquidade. Sim. Bico gotejante. Gotejando, retorno na partida alta, na partida longa, e aí por diante. Agora, para nós finalizarmos essa linha de raciocínio, essa mesma partícula, ó, aqui passam, ok? As partículas que estão internas passam por aqui. É por isso que existem dispositivos que bypassam para que passe num filtro, caso aconteça de houver perda de material, desprendimento metálico, você preservar a válvula e ter uma visão do que está acontecendo. Ok? Então, são recursos que hoje tem. A válvula aqui tem um filtro de 5 microns. Olha aqui um caso interessante. Olha um caso interessante. E esse filtro obstruído dá alta pressão. Quando cortaram para poder eliminar a alta pressão, neste caso, o que, que aconteceu? Cortaram o filtro de 5 microns, mas aí as partículas continuaram passando, aí a válvula perdeu, ou seja, aumentou a sua vazão. Se aumentou a sua vazão, o módulo perde o controle. Aí começa a acender a luz, dizer que antes, quando o filtro da válvula estava obstruído, dava alta pressão. Agora vai dar baixa pressão porque o escoamento vai ser maior. Na partida vai ser longa. Não chega em 200 bar, porque o que a bomba está mandando para o reio está retornando pela válvula. Lembre-se que esta válvula ela é normalmente aberta. Um sinal PWM, uma frequência de 970 mil Hz, olha, 1000 vezes por segundo. Você tem noção do que é isso? Então, nós estamos aqui diante de componentes, sistemas altamente de precisão. É um sinal sonoro de alta frequência. Um sinal de alta frequência. Sim, perfeito. A gente sabe que a manutenção preventiva ela poderia evitar todos esses Com problemas. certeza. O usuário não tem como escapar do
se esse diesel é bom ou esse diesel é ruim, esse diesel tem biodiesel, não tem. Mas o usuário pode usar essas estratégias. Sim, Vou ficar com o meu tanque sempre cheio, chegou em sim, meio tanque eu encho de novo, não deixe esse diesel envelhecer, não deixe esse diesel sem um bactericida para que ele possa ter uma durabilidade maior, né? Não deixe esse tanque vazio para não ter aumento de perfeito. temperatura. Troco o meu filtro diesel De acordo e de preventivamente, acordo com o regime de trabalho ser severo ou ser dentro do que o normal, fabricante determina, ou isso ou menos ou até, né? menos. Nunca Eu mais. sempre oriento o pessoal a trocar com 10.000, Troca junto com o filtro de óleo. troca junto. Mestre, é caro, meu amado, e o custo disso é altíssimo. Então, essa é a sua parte. Mestre, eu E queria aí, só fechar um detalhe antes que eu esqueça, por favor. já que eu tenho certeza que o seu Tem público, mecânicos né, e donos de carro. exatamente, diversificado. Abasteça sempre em tanque, em postos, desculpe, que tenha volume de troca de diesel. Aquele posto que fica na cidade, que você não vê caminhões abastecendo, fuja. Por quê? Porque a Minha rotatividade, Amarok eu abasteço só na BR. Eu ok? moro próximo à BR-116, eu abasteço na BR. Perfeito, já aproveita e dá uma estilingada nela, né? Mas Né? é bom porque durante a semana só uso na cidade, no final de semana sempre estraga. Então, Ok. a manutenção preventiva, pessoal, vai te salvar disso aqui, tá? É, E outra, o sistema protetivo, achei legal que o senhor comentou. A gente poder isolar esse problema da bomba, né? Que ele pode acontecer. E mais, um sistema protetivo que funcione realmente como filtro, não apenas fechando o furo da M-Prop. Perfeito, Se a exatamente. gente fecha o furo de recirculação da M-Prop aqui, a gente está simplesmente falando para essa bomba trabalhar para o resto dos dias dela com o mesmo diesel aqui dentro. Sim, sim, com Entendeu? certeza. É isso que os componentes mais simples, esses sistemas Sim, com protetivos mais simples certeza. fazem. Então, aí vai trabalhar com o mesmo diesel o resto do tempo aqui dentro, a bomba vai ter uma vida útil menor. Vai salvar bico, mas vai ter uma vida útil menor. Né? Com E ainda certeza. assim, se a gente está falando de uma cavitação possível em Yale, mesmo com o sistema protetivo de bomba, se você não mantém tanque cheio, aditivação e bactericidas, um diesel de boa qualidade e esse uso, você ainda corre o risco nos bicos. Com Essa é a certeza. verdade, com a captação possível que acontecer lá. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui é assim, ó, a cada coisa há um propósito de uso, tá? Sem dúvida. Não adianta eu tentar usar uma pá quadrada para cavar um buraco. Pá quadrada serve para recolher coisas, Com certeza. né? Pá com ângulo de ataque a gente consegue cavar buracos. Eu ia até dar um exemplo falando de. Não adianta a gente querer usar um lança-foguetes para proteção pessoal dentro de casa, né? Sim, com certeza. A cada coisa há um propósito. Caminhonete, o propósito dela, pessoal, não é ir para o shopping. E se esse é o seu uso, porque assim você escolheu, existe um custo a ser pago por isso. E é a manutenção preventiva para que não acabe num custo muito maior. Porque, de fato, a verdade é uma só, a gente não gosta de pegar carro quebrado, né, Com professor? certeza, com É certeza. muito ruim lidar com esse sentimento de vocês, de frustração, de gostar do veículo. Isso acontece com muitos clientes meus. Cara, eu gosto muito do meu Amarok. Eu não quero outra caminhonete. Mas, cara, se isso acontecer de novo, eu tô lascado. O preço é muito alto. E, de fato, é. Sim, Mas a gente tenta tranquilizar vocês. Usem um sistema protetivo. Usem diesel de boa qualidade. Usem diesel com tanque cheio. Usem o sistema bactericida. Troquem o filtro diesel do carro de vocês. E hoje vocês entenderam que, inclusive, por que, né, ouvir o senhor aqui foi um privilégio. Para mim foi uma aula. obrigado. Tá? Para mim foi uma aula. E aí, aqui, vocês ouviram o que o professor disse? Ah, vamos colocar um guia na lateral. A Bosch colocou agora, né? Sim, os Vocês novos já entenderam têm. o motivo do porquê ela gira. Agora a Bosch colocou um guia na lateral e apresentou uma maneira do pistão não girar. Só que o fato dele não girar não inibe o fato dele colidir contra o Sim, câmbio. exatamente, Ele vai exatamente. talvez durar um pouco mais tempo, porque é óbvio Perfeito. que esse câmbio colidindo na transversal ataca sempre um ponto só. Né? Sim, Aqui a área é maior, a pressão é sim, menor, mas ele ainda vai ter problemas se a com gente não tiver os certeza, com cuidados. certeza. Então, a partir de 2021, se eu não estou Se eu não me enganado, as engano, bombas já saem com guia, né? exato, exato.
Então, agora vocês têm um pouco mais de conhecimento para entender o ocorrido, né? Existem muitos vídeos na internet que falam sobre isso, alguns de 5 minutos, que vão te dar uma ideia superficial. Uma aula como essa, professor, ela é um presente para os nossos Obrigado, seguidores. obrigado, obrigado. Tá? Ela é um presente. Todo mundo que quer aprender sobre diesel, eu recomendo, de fato. O professor tem uma. Como eu falei para vocês, eu acabei de aprender mais algumas coisas aqui. É muito esclarecedor, é muito gostoso ver o senhor falar. O senhor fala de uma maneira calma, de uma maneira a ser entendido, e isso mostra a tua paixão pelo ensino. Com certeza. Então, com eu queria certeza. agradecer a tua presença aqui, Obrigado. deixar para todo mundo, tem um link aqui embaixo, para que vocês possam conhecer o trabalho do professor Nonato e os cursos dele. Se você é mecânico e quer entrar na linha diesel, não tente ir por experiência, tá? Vá pelo conhecimento, entre em contato com a turma aqui do professor, tá? E se você quer aprender mais sobre Volkswagen Audi também, as próximas turmas da imersão Vaga, provavelmente tem uma turma no máximo há 6 meses de você, então a gente vai ter a lista de espera aqui embaixo. Mas agora, nós estamos em maio, nós vamos ter uma turma em junho. Então, se você está há mais de 6 meses esperando a imersão Vaga abrir, a tua oportunidade está chegando em breve. Mestre, mais uma vez, Luciano, muito obrigado pela presença do senhor obrigado aqui. pela presença Foi um de prazer. vocês, né? Obrigado pela oportunidade e dizendo que nós estamos, né, colocando o nosso conhecimento à disposição, né? E para você que queira uma avaliação, por exemplo, nós temos, o Luciano comentou que eu tenho um laboratório, nós temos um laboratório sim, onde nós atendemos mecânicos, justamente me enviam injetores para fazer avaliações, bomba, injetores, tá? Então, depois a gente disponibiliza isso, Com certeza. ok? Como Os links vão estar lá comunicação, embaixo, pessoal. tá bom? Pessoal, muito obrigado e a gente se vê até a próxima. Luciano, Yes. muito obrigado. Bora para a próxima aula, turma.